Bem-vindo ao vídeo que vai falar sobre os 5 segredos do signo de Gêmeos. Não sei se você está acompanhando essa série de vídeos onde é que eu estou falando dos segredos principais de todos os signos. Não viu ainda o de Áries? Não viu ainda o de Touro? Vou pedir pro pessoal colocar aqui o e-card para você já assistir esses outros 2 vídeos, caso você não tenha assistido. E a minha intenção aqui é trazer para você 5 dicas, aonde você consiga, através dessas dicas, que são verdadeiros segredinhos, sobreviver a uma relação, tirar o melhor dessa relação, conseguir estar em harmonia. Isso se for, tanto faz se for na vida pessoal ou na profissional. E por que eu decidi fazer essa série de vídeos? Para que você, se você for, por exemplo, do signo de Gêmeos, poder se conhecer melhor. Também como uma forma de agradecer pelo teu carinho, por cada comentário, por você estar divulgando, compartilhando, chamando os amigos de cada signo para aqui assistir, para que você realmente possa mergulhar nesse fantástico mundo da astrologia e conhecer mais ele. Seja através de livro, seja através de workshops, palestras, ou até mesmo de um evento ao vivo, que é o que eu vou fazer em São Paulo. Corre, porque se tiver, não sei se vai ter vagas ainda quando for solto esse vídeo. Se tiver vagas, esse link que vai estar aqui embaixo vai estar liberado para você se inscrever. Corre, porque são poucas, aonde eu vou me reunir com um grupo seleto de pessoas para interpretar o mapa astral delas em São Paulo. Que tal? Todas as informações estão aqui embaixo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os 5 segredos do signo de Gêmeos, com direito à cereja do bolo no final do vídeo, que é o grande segredo para você. Então, se você já conhece um amigo do signo de Gêmeos, já pega o link aqui embaixo, já chama ele para cá. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Já assinou ele? Não, aqui embaixo tem uma sinetinha. Ativa essa sinetinha para que você seja lembrado quando entrar um vídeo novo e você não ficar de fora de absolutamente nada. Vamos lá aos 5 segredinhos do signo de Gêmeos? Se você tiver a lua em Gêmeos, você pode interpretar pelas emoções. Se você tiver o ascendente em Gêmeos, pelas atitudes. Então, se você souber que tem alguma influência do signo de Gêmeos no teu mapa, escuta o que eu vou falar aqui. Então, primeira coisa, o primeiro segredinho deste signo de Gêmeos a gente tem que entender que esse é um signo que é polivalente. Que se ele é polivalente, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. Ele faz mais de uma coisa junto. E isso faz com que a gente tenha que olhar para esse signo de Gêmeos e note nele alguns movimentos durante a vida acontecendo. Como, por exemplo, ele vir dedicado a uma profissão, e aí ele começa a trabalhar, ele dá o seu melhor, ele se destaca nessa profissão. E de repente, depois de um tempo, ele enjoa daquela profissão e aí ele parte para uma nova, começando do zero, completamente diferente de tudo aquilo que ele já fez, para fazer então a coisa deslanchar e acontecer. Então, um dos maiores segredos que a gente tem que entender para poder conviver melhor com o geminiano é que nada na vida é permanente para ele. Ah, mas Aline, nada na vida é permanente. Realmente, nada na vida é permanente, mas no caso dos Gêmeos isso é levado ao pé da letra, ao nível hard. Então a gente precisa entender que ele vai estar de tempos em tempos mudando de opinião, e essa mudança de opinião, mudança de foco vai ser um desafio para eles, porque isso vai gerar inclusive problemas de constância, de começar e ir até o final. Por quê? Por causa da falta do foco que isso vai gerar para ele. Então isso é uma das coisas que é um dos maiores segredos, que é você quando está perto de um geminiano, é entender que ele não vai conseguir ficar muito tempo estudando, por exemplo, se for seu filho, ele não vai conseguir ficar muito tempo fazendo uma determinada tarefa preso a ela. De vez em quando ele vai precisar ter que respirar, aí ele volta e ele segue de novo o barco, certo? Então, um dos maiores segredos para mim, quando se trata de Gêmeos, é a gente entender que ele é polivalente, que ele consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. É muito legal a gente ver alguns adolescentes do signo de Gêmeos, eles estudando,
no seguinte cenário. Então, eles lá com o livro, aí eles estão com um fone de ouvido, escutando música, e a televisão está no fundo, eles estão escutando lá, ele está escutando a televisão lá no fundão, e aí, escutando a televisão, eles ainda dão uma zapeada no telefone. E ele está estudando. Ele consegue fazer isso? Ele consegue, por incrível que pareça. E muita gente que não é do signo de Gêmeos fica doida com ele, porque como ele está fazendo outras coisas contigo, além de estar te escutando, ele não precisa estar te olhando para escutar o que tu está falando. E normalmente as pessoas acham que ele não está prestando atenção, e muito pelo contrário, ele está prestando atenção, só que ele não precisa olhar para você. Então é um segredinho para que você realmente perceba que ele está prestando atenção em você. Pede depois que você falou alguma coisa para ele repetir o que você falou. Assim você vai ter certeza se ele entendeu ou não. Porque como ele é muito disperso, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo, isso faz com que ele realmente às vezes não fixe a informação, mas não significa que ele não tenha escutado o que você falou. Entendeu a diferença? Segredaço, hein? Segredaço. Outro grande segredo. Esse signo tem a síndrome do estudante. Ele deixa para a última hora para fazer o que ele tem que fazer. E se ele tiver que virar à noite para entregar, ele vai virar à noite. Então ele tem um problema muito grande com a gestão do tempo. Então um dos maiores segredos para você conseguir se harmonizar com ele é você sempre dá uma margem extra de tempo, porque ele acha que vai dar tempo de fazer. Ele acha, sinceramente. E aí ele esquece de contar o tempo de deslocamento para ir e voltar, algum imprevisto que pode acontecer, e ele aí se atrasa. Aí ele se atrasa. Então é uma das coisas mais bacanas que quem está junto dele no trabalho, na vida pessoal, ajudar ele a organizar o seu tempo, a não deixar para a última hora. Se você trabalha com um colega desse signo de Gêmeos, sim, você vai ter que ficar em cima para que ele não deixe na última hora. Se você tem um funcionário que vai precisar te entregar uma tarefa, que você vai usar essa tarefa para apresentar um projeto, pelo menos peça para entregar essa tarefa um dia antes. Ele dê uma gordurinha para você mesmo, para que essa tarefa venha até você antes do prazo, para você poder revisar e aprimorar se for necessário. Então esse é o segundo grande segredo. Terceiro grande segredo, como ele é extremamente mutável, ele é muito flexível. Essa flexibilidade vem de uma capacidade muito grande de quando acontece alguma coisa, ele já muda de opinião. Quando ele muda de opinião, ele automaticamente já coloca em ação essa nova opinião. Para ele não faz sentido nenhum manter um velho comportamento como antes. Muito pelo contrário, ele já muda. E isso significa que essa mudança, dependendo dos argumentos que cheguem até ele, possam ser várias mudanças num único dia. De manhã ele estava falando de um jeito, daqui a pouco de tarde ele estava falando de outro, de noite já de outro. Por quê? Porque se cada momento alguém veio e trouxe um argumento para ele mudar, ele muda sem problema nenhum. Quem é que vai estar se aproximando das pessoas do signo de Gêmeos? Pessoas que têm dificuldade em mudar, que não são fáceis para elas serem tão flexíveis assim. E por isso tem que aprender. Só que até essa pessoa ter humildade e reconhecer esse aprendizado, ela normalmente acaba botando a culpa no geminiano. Que ele que tá uma pessoa que tem duas caras, é uma pessoa que muda conforme o vento. Não. Ele é mental, então se ele for convencido daquilo, ele vai mudar e ele já vai implementar. Porque afinal de contas, se não faz mais sentido para ele, ele não mantém as coisas no velho jeito de ser. Isso é um segredaço para você estar lidando com as pessoas. Outro segredo é que se você quer matar a míngua um geminiano, é você deixar ele fechado num quarto, sem janela, sem ninguém com ele. Porque ele é um signo que precisa se comunicar. Tanto que tenta amarrar os pulsos dele e pede para ele falar alguma coisa. Pode ser que ele não consiga, porque ele é de gesticular.
Ele se expressa muito através dos movimentos, inclusive da mão. Então, um dos maiores segredos para você estar em paz e harmonia com ele é você entender que de tempos em tempos você precisa levar ele para a rua, você estar no ar livre, tanto que ele é elemento ar, para vocês realmente poderem estar num ambiente para ele florescer, para ele desabrochar, que ele precisa conversar com outras pessoas. Então, respeitar esse contato com as pessoas e conseguir lidar com ele no dia a dia para que isso não acabe atrapalhando no andamento dos papéis e funções dos colegas de trabalho é uma coisa necessária. Então, se você for chefe de uma pessoa que é do signo de Gêmeos, regras precisam ser bem colocadas para ele. O tempo do cafezinho, o tempo de conversar com os colegas, sem que isso atrapalhe a função dos colegas e nem o rendimento dele. Segredão para você, tá? Outro segredo que, ai meu Deus do céu, tá confuso, ele não tá fazendo o que ele tem que fazer, ele tá perdido, tá enrolado. Chama ele para uma conversa. Perceba que essa pessoa desse signo vai te trazer um problema e ela vai organizar esse problema falando. Então, escutar ele, deixar ele extravasar, faz com que ele, ao longo da sua própria fala, ele vá percebendo que não tá legal e fazendo os ajustes necessários para mudar. Olha que legal! Eu nunca vou me esquecer da quantidade de quando os geminianos chegavam até mim dentro do consultório. E era uma consulta interessante, porque eu, terapeuta, então, na época, não falava quase nada. Era só o geminiano que falava. E aí eu não falando quase nada, ele mesmo chegava à conclusão e era muito engraçado, porque eu só precisava fazer o papel de quê? Cutucar e escutar. Porque um dos maiores desafios de quem convive com o geminiano é que ele fala pelos cotovelos. E esse falar pelos cotovelos, é preciso entender que falar para ele é igual a vida. Uma pessoa que não conversa com ele, que está convivendo, está numa relação com ele, que não conversa, ele inconscientemente ele já está sabendo que aquela relação não está bem. Porque ele precisa conversar. A conversa é um alicerce importantíssimo. Então, você quer estar de bem com uma pessoa do signo de Gêmeos? Converse com ela. Olhe para o mundo mental, que às vezes é uma confusão, e ajude ele, na hora dessa conversa, a organizar. E entenda que pouco será preciso você fazer, e sim, ele mesmo falando já vai organizar tudo, já vai sair com a conclusão e já vai começar a implementar. E aí é só importante você que está do lado dele ajudar ele a implementar, ajudar ele a se manter nesse caminho, porque a chance dele se distrair é muito grande, porque ele realmente tem déficit de atenção, ele acaba se distraindo. Então, ajudar ele a manter o foco, ter por escrito aquilo que vocês combinaram, que vocês falaram, te ajuda a estar mais leve e em paz com ele. Então, fica aqui essa dica. Gostou das dicas até agora? Vamos para a dica que, para mim, é a dica que é a cereja de bolo. Se você é do signo de Gêmeos ou conhece alguém do signo de Gêmeos, passa essa dica para ele, que vai ajudar muito ele. Por incrível que pareça, esse que é um signo regido por Mercúrio, mensageiro dos deuses, que, portanto, a comunicação deveria ser algo 100% positiva, tem os dois lados da moeda aí. A comunicação do geminiano é o melhor dele e, ao mesmo tempo, consegue ser o pior dele. Já observou? Porque o que acontece? Ele comete alguns errinhos, que é não introduzir o assunto para as pessoas. E 2, pressupor que elas têm a mesma rapidez mental que ele. Gente, para uma pessoa do signo de Gêmeos, se você fez isso daqui, essa pessoa está querendo ir embora, ela tem algum compromisso, ela tem que ir a algum lugar. Os outros signos às vezes não nem perceberam que ela olhou para o relógio. Ou olhou para a janela e fez meio assim, tá aberta, tá entrando sol, ela já vai lá e fecha a janela. Ele é rápido, não precisa falar. E ele rapidamente articula uma informação com a outra e junta as peças e já vai saindo fazendo.
Só que para a maioria das pessoas isso não é uma coisa simples. E se tiver que delegar e explicar, então complicou. Por quê? Porque quando ele enxerga uma coisa, ele enxerga a outra, acontece um do dia a outra, ele junta rapidamente essas situações. Na hora dele falar isso para as pessoas, ele não introduz o assunto e é isso que traz dificuldade. Então, um segredaço para você que está convivendo com o geminiano ou é do signo de Gêmeos, é dizer para ele, do que você está falando? Introduz para mim o assunto que eu não entendi. Comece a estimular ele a começar a história que ele está falando do princípio. Parece uma coisa óbvia, mas quem convive com o Gêmeos sabe do que eu estou falando. Porque quando o geminiano começa a contar uma história, o outro não entendeu, ele já fica sem paciência. Ele já explode, deixa que eu faço, aí ele acaba se estressando e acumulando funções quando ele deveria aprender a delegar. Então essa comunicação dele tem que ser estimulada para que tenha início, meio e fim. E aí uma dica, que pode parecer uma coisa bem boba, mas para quem é geminiano ajuda tremendamente. E se você for do signo de Gêmeos e estiver me escutando, aplica e depois me dá o retorno. Quando você estiver diante de uma pessoa que você precisa falar algo para ela, você imagine que você tem que explicar aquilo para uma criança de 7 anos de idade. Como você explicaria o que você tem que explicar para uma criança de 7 anos de idade? Pode ser que nessa hora você se surpreenda, que para você possa parecer muito bobo o jeito que você fale, mas a partir de então as pessoas comecem a te entender. Faz, aplica e depois me dá o retorno? Vou adorar saber. Viu a importância do que eu trouxe aqui? A astrologia é uma decodificadora de quem nós somos, dos nossos comportamentos, dos nossos propósitos de vida, dos caminhos do que nós precisamos trilhar. E é por isso que eu sou encantada com ela, porque ela realmente te ajuda a ter um dia a dia mais leve, mais prazeroso, melhorar tuas relações com as pessoas, estar no caminho certo profissional, entender por que a grana às vezes, de vez em quando, foge de ti. Porque, afinal de contas, o mundo é abundância. Se você não está sendo abundante financeiramente, é porque você não está no teu caminho. E a astrologia pode ser uma forma muito especial de te ajudar a enxergar isso que você não está vendo. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre o signo de Câncer. Quais serão os 5 segredinhos desse signo de Câncer, que serão verdadeiras dicas de sobrevivência para você lidar melhor com ele? No próximo vídeo eu te explico. Beijo no seu coração e até lá. Tchau, tchau!